Estamos para gravar. Bom, vou começar um pouco me apresentando. Alguns de vocês eu já conheço, né? Alguns talvez não me conheçam também. Então, meu nome é Thaís. A minha formação é na área de administração de empresas. Eu tenho um mestrado em gestão e negócios. E eu tive uma boa trajetória, né, de 8 anos no Grupo RBS, então no mercado corporativo, e que foi o momento em que eu me apaixonei por essa área de desenvolvimento de pessoas, né? Então, trabalhei em muitas áreas, comecei lá como trainee, passei pelas áreas de finanças, depois fui para a área de recursos humanos, trabalhei bastante tempo no projeto de avaliação de desempenho, então, né, liderei todo o projeto de implementação da avaliação de desempenho, trabalhei no processo de transformação cultural. Então, foi ali que eu tive muita dessa experiência que eu carrego até hoje na chave mestra de desenvolvimento humano. E depois também fui mais para a área de gestão de negócios, né, liderando equipes e negócios também dentro da RBS. E aí, na cadeira de gestora também, aprendi muito sobre gestão de equipes, gestão de liderança. E aí, quando a gente fundou a Chave Mestra, né, uma empresa de jogos, junto com os meus outros 2 sócios, o Léo e o Lucas, eles até mais da área de games do que eu, né? Eu era mais essa parte de gestão de pessoas e de negócios. Quando a gente viu, então, que o escape game ele não era só um entretenimento, mas ele era também uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas, aí fez ainda mais sentido para a gente poder fundar a Chave Mestra, né? Unindo essas duas paixões que a gente tinha, né? Jogos e desenvolvimento de pessoas. E de lá para cá, a gente vem se aprofundando cada vez mais nesse assunto. Eu, como, né, uma mestranda, eu gosto muito de pesquisa, então continuei trabalhando com pesquisa nessa área. Hoje sou professora também dessa área de gamificação. Então, a ideia é que eu possa trazer um pouquinho dessa minha bagagem, compartilhar aqui com vocês e a gente poder bater um papo, né? Essa é a ideia também. A gente poder compartilhar experiências, dúvidas, um papo bem informal. Bom, a chave mestra aqui tem o nosso prédio em Gramado, já fica o convite para quando vierem a Gramado conhecer a gente. A gente começou então com o escape game, caso alguém ainda não esteja familiarizado o que é um escape game, até a Ju estava brincando aqui no início, né, vai ter uma senha para escapar aqui da sala. O escape game, então, ele é um jogo que surgiu como um jogo de entretenimento, ainda é, mas ele acabou também sendo utilizado muito pelas empresas, em que são salas temáticas que o pessoal entra e em equipe precisa resolver uma série de desafios de lógica, de pensar fora da caixa, para conseguir escapar dessa sala antes que o tempo acabe, geralmente 1 hora. E o celular está tocando, deixa eu botar no mudo aqui. Então, a gente começou fundando esse jogo mais pensando realmente em entretenimento, mas a gente já começou a ver que tinha uma demanda empresarial, porque ele era um jogo que trabalhava diversas habilidades, né? Trabalho em equipe, comunicação, e com isso a gente foi se aprofundando e virando especialistas, então, em jogos e treinamentos gamificados, extrapolando já também os limites da nossa unidade física. A gente vai trazer aqui alguns cases para vocês hoje, de jogos em company, de jogos digitais agora, né? Com essa mudança, todo mundo teve que ir para o digital, não teve escolha, né? Mesmo quem ainda não tinha esse modelo de home office. E temos aí um histórico de lá para cá de mais de 200 empresas atendidas, e a gente fica sempre muito feliz, porque a gente entende que a gente está trazendo não apenas uma novidade, mas uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de aprender, uma forma mais leve, mais divertida, que a gente consiga trazer isso para as empresas, né? E para a gente começar, eu gostaria de conhecer um pouquinho de vocês também. Não sei se vocês já usaram essa ferramenta do Mente, mas vocês podem acessar ali pelo link que tem ali embaixo, mente.com, e aí tem um código. Vou tentar copiar no chat, não sei se vai funcionar. Ou vocês também podem acessar pelo QR Code. Quem está com o celular, mais fácil ainda, aponta para a tela ali, acessam com o QR Code. Vai ter 2 perguntinhas que eu vou fazer para vocês, para conhecer o quanto que vocês já sabem sobre o assunto, né? Eu vi que a Valquíria já colocou aqui no chat, né? Para mim é um assunto totalmente novo, então é legal saber o quanto que vocês já conhecem e também como é o que vocês associam à gamificação.
Aí, quando vocês entrarem, vai ter umas perguntas, né? Então, a primeira pergunta é, você já utilização gamificação, se vocês já utilizaram no sentido de serem participantes ou de contratarem alguma solução? Pode ser o escape game, pode ser algum outro tipo de jogo, pode ser alguma plataforma de gamificação, enfim. Vou botar aqui no chat, ver se eu ajudo aqui também. Vou compartilhar, agora vou mudar minha tela aqui só. Estou respondendo aí, pessoal. Eu estou só aqui colocando para mudar minha tela. Ó, deve estar aparecendo aí para vocês o resultado. Então, você já utilizou gamificação, 60% sim, 40% não. Então, tá dividido ali, né? A maioria já utilizou alguma coisa, outros não, não tem problema, tá? O material que eu trouxe hoje é para a gente começar do zero, mas também trazendo, quem já conhece, também trazendo novidades, né? Ó, tá mudando um pouco os números aqui. Em seguida, eu vou pedir para vocês, né, já tem gente respondendo, qual palavra você associa à gamificação. Então, qual a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Temos aqui, ó, engajamento como principal, desafio, diversão, mão na massa, jogos, mistério, muito bem. Aprendizado. Uhum. Muito bem, então, pessoal. Ó, diversão agora veio, engajamento. Mas é isso aí mesmo, esses conceitos vocês estão bem, dá para ver que vocês estão bem. Ó, mão na massa, gostei também. Vocês estão bem ligados no propósito e com certeza ali tem a palavra que mais veio, foi engajamento, desafio, diversão. Tem tudo a ver mesmo, tá? Então, aqui era para mais ter uma ideia o que vem à mente de vocês. E agora a gente vai entender o que está por trás disso. Por exemplo, engajamento, que foi a palavra que mais veio aqui, né? Como é que a gente gera esse engajamento? Como é que a gente consegue promover esse engajamento? O que os jogos têm que eles fazem com que as pessoas elas fiquem tão ligadas, né? Tão entretidas, tão envolvidas, tão imersas? O que faz um jogo ter isso? Então, é isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje. Vou voltar lá para o meu material. Obrigada pela participação de todos. Muito bem. Então, o primeiro ponto aqui, o que é gamificação? Então, né, eu acho que é legal a gente começar sempre pelo conceito. Eu acho que é um conceito que ainda tem muita dúvida, e é normal, é um conceito novo, né? Mas eu gosto de uma definição, né, que é a utilização de conhecimentos e elementos de jogos para engajar, ó, a palavra que vocês trouxeram, as pessoas a alcançarem seus objetivos em outras áreas. E aqui eu enfatizo, né, não só elementos, mas conhecimentos também sobre jogos, que a gente vai ver que tem toda uma teoria por Thaís, trás. Oi. eu acho que a apresentação, ela travou para mim, pelo menos, você já Tá na usou gamificação gamificação, no né? QR Code, É pelo o menos QR para Code. mim aqui. Vocês não estão vendo a próxima tela? Deixa eu ver, então. Não, Não, pra mim. ela travou no QR Code. Tá, deixa eu fazer de novo. Agora sim. Sim.
já vou começar. Bom, estão vendo agora? Sim. Beleza. Então, falando um pouco do conceito, né? Então, utilização de conhecimentos e elementos de jogos. Então, é muito mais do que simplesmente colocar elementos de jogos. Eu acho que às vezes tem muita essa confusão quando a gente fala em gamificação, né? Eu vou lá e coloco uma palavra cruzada, eu coloco um jogo da memória, eu coloco algum desafio e automaticamente se torna uma gamificação. E eu acho que esse é um dos principais erros que a gente tem, né? Um jogo é muito mais do que isso, né? O jogo tem todo um conhecimento, um pensamento por trás para poder gerar esse engajamento. E o que a gente vai utilizar, o elemento, se é uma palavra cruzada, se é um escape game, se é um desafio, ela é uma decisão secundária, né? Uma decisão depois a gente poder analisar todo o problema e qual é a melhor solução para engajar essas pessoas, né? E vejam que eu coloco bem claro também aqui, ó, seus objetivos, né? Então eu brinco sempre, né? O jogo não é sobre quem cria e nem sobre quem contrata. Uma gamificação é sobre quem joga. Então a gente sempre tem que se colocar no lugar desse usuário para pensar como é que ele faria. E aí a gente une dois mundos quando a gente fala em gamificação, né? O mundo do game design e o mundo que tem um objetivo do mundo real, que a gente chama, né? Então, pode ser um objetivo de aprendizagem, agora pode ser um objetivo de engajamento. Então, a gente tem uma série de pontos para a gente conseguir analisar de cada um desses mundos. Então, o público-alvo, né? Quem é o público que vai participar? O que ele gosta de fazer, qual é o perfil dele, qual é o problema que a gente está querendo resolver. Então, por exemplo, se é um treinamento, se é um aprendizado, o que a gente gostaria de resolver e o resultado esperado, né? No final dessa gamificação, o que a gente espera que as pessoas tenham absorvido. E o game design, ele tem todo um estudo sobre psicologia e comportamento. O mundo dos jogos, quem não é muito desse mundo, não faz ideia do quanto que se estuda e se vai a fundo nessa questão de comportamento, de análise do que realmente engaja as pessoas. Então, tem muito estudo sobre isso. Então, quem tem filho ali, os filhos gostam de jogar, a gente vai ver ali, inclusive, tem várias pesquisas mostrando benefícios dos jogos. Então, é um campo que avançou muito, esse campo da psicologia nos jogos. Não é só os filhos, tem namorado que gosta também ou quem gosta, né, de PlayStation. Exatamente. Experiência do usuário. Então, como eu falei, né, o usuário ele é o centro dessa experiência. Então, a experiência do usuário é algo muito importante da gente sempre levar em conta. Quem é esse usuário? Como é que ele vai lidar com essa gamificação? Porque ela pode ser diferente dependendo, né, para cada usuário que a gente for projetar. Ela não é igual para todo mundo. Aí entra também elementos e mecânicas de jogos. Então, quais jogos que eu vou utilizar? Que mecânicas? Vai ser competitivo? Vai ser colaborativo? Vai ter ranking? Não vai ter ranking? Por fim, a tecnologia, né? Então, a tecnologia pode ser um jogo analógico, pode ser um jogo digital. Hoje em dia, a gente já está falando de ter jogos com realidade aumentada, realidade virtual, e também não tem melhor ou pior, tudo vai depender da aplicação e juntando o melhor dos dois. Então, não adianta eu só pensar no meu objetivo se eu não tiver um bom game design, porque daí eu vou fazer um jogo fraco, um jogo que não engaja. E também, se eu só pensar no lado do game design e não vou pensar no lado objetivo, eu posso fazer só uma experiência divertida, mas que não tem um propósito por trás. Então, é importante ter essa união dos dois. Thaís, Oi. Esse material vai ser compartilhado depois? Sim, eu posso mandar para você, sim. Ótimo, obrigada. Bom, deixa eu ver se tem alguém, às vezes, que está querendo entrar e eu não estou vendo aqui, mas acho que não. Bom, quais elementos tem um jogo, então? Se a gente fosse fazer uma autópsia de um jogo, o que ele teria? Ele sempre tem um objetivo, né, algo que precisa ser conquistado. Ele tem que ter um grau de desafio, porque o que engaja as pessoas, e tem várias teorias da psicologia que colocam isso, né, que as pessoas precisam se sentir desafiadas. E esse grau de desafio, conseguir fazer este balanceamento, é que é o grande desafio do desafio, né? Conseguir fazer esse balanceamento, porque se ele é muito fácil, as pessoas ficam entediadas. Se ele é muito difícil, as pessoas ficam ansiosas. Então, a gente tem que chegar no meio do caminho.
E ele pode ser um desafio progressivo. Então, eu posso ter, muitas vezes, um desafio que parece muito difícil numa primeira visão, mas eu tenho que saber dar o primeiro passo. Então, é aquela história de que eu posso ter uma escada que eu não enxergo o topo, mas eu enxergo o primeiro degrau e depois, sucessivamente, os demais degraus. Então, por isso que um jogo sempre trabalha com níveis, com fases. Ele começa mais fácil, pode depois ter uma dificuldade maior, que é justamente para ir conduzindo o usuário nesse engajamento, né? E não deixar com que ele fique nem entediado e nem também ansioso demais. Ele tem regras, então tem dentro um limite, né, um escopo, um ambiente onde esse jogo é projetado, o que pode fazer, o que não pode fazer, como lidar com isso. Escolhas, e prestem muita atenção nessa palavra, que é uma das principais, que a gente vai falar muito aqui hoje. A escolha é que faz com que a gente consiga utilizar um jogo numa gamificação. E é um dos elementos que mais engaja as pessoas. A capacidade das pessoas dentro deste microcosmos poderem fazer as suas escolhas e lidarem com as consequências. É isso que faz com que a gente ache um jogo divertido, a gente queira participar. É um jogo de estratégia, eu quero saber se a minha estratégia foi a melhor comparada ao do outro. Então, mesmo dentro de um mesmo jogo, que tem os mesmos objetivos, as mesmas regras e o mesmo desafio, eu posso jogar de uma forma completamente diferente de outra pessoa. E é isso que faz ter graça para mim, como eu escolho jogar. E para isso também tem o feedback, né? Eu tenho que saber claramente se eu estou indo bem, se eu estou indo mal, como é que eu estou fazendo esse jogo, o que eu preciso fazer para alcançar esse desafio, o que eu preciso melhorar para alcançar esse desafio. Isso também é um ponto importante. Sem o feedback, as pessoas ficam perdidas e isso acaba desengajando elas também. E em volta disso tudo, a gente tem outras questões que elas são opcionais, elas podem variar. Então, por exemplo, o nível de ambientação que eu vou ter nesse jogo, a temática, o storytelling, né, a narrativa, se esse jogo vai contar uma história, se esse jogo, que tipo de recompensas ele vai ter, se são recompensas que a gente chama de extrínsecas, que são prêmios, medalhas, pontos, né, são recompensas externas, ou se são recompensas intrínsecas, a própria experiência vai ser vai ser a minha recompensa ao participar dela. Mas isso tudo, ele é um opcional, digamos assim. Eu posso ter um jogo sem história, eu posso ter um jogo sem recompensa, mas são elementos que a gente sempre indica que eles existam, porque eles acabam tornando esse elo muito mais forte, gerando maior imersão, né? E como vocês veem, no centro disso tudo tem as pessoinhas, que é o usuário. Como sempre, ele é para quem a gente está projetando toda essa experiência. Então, só para a gente exemplificar aqui, eu trouxe aqui o exemplo, que é a nossa sala aqui em Gramado, Tesouros de Barba Negra. Quem não jogou, recomendo a nossa sala, que tem 3 andares de jogo, é uma loucura. É um sobe e desce maluco de escada. Então, se a gente, né, pegar aqueles elementos e trouxer aqui para o jogo. Então, primeiro ponto, objetivo. O objetivo desse jogo é que os jogadores encontrem o mapa do tesouro. Qual que é o desafio? É resolver todos os enigmas para encontrar esse mapa do tesouro em menos de 1 hora. Quais são as regras? Olha, só pode usar os objetos da sala, não pode levar nada, né, de fora, não pode usar força física, né, não pode quebrar ali a porta, o cadeado não vale. O número de dicas que o pessoal pode utilizar. Quais são as escolhas que os jogadores podem fazer? Então, dentro dessas regras, eles podem explorar a sala como eles quiserem, o lado que eles quiserem começar, como eles querem procurar pelas pistas, como eles se comunicam, como eles se organizam, como eles se planejam, como eles colaboram, como eles utilizam os recursos que eles encontram ao longo do jogo, quando eles pedem a dica, como eles pedem essa dica. Então, são escolhas que eles podem fazer dentro deste ambiente. E, por fim, o feedback. Então, a cada cadeado aberto, cada compartimento aberto, cada enigma solucionado, cada dica solicitada, isso tudo vai dando um feedback para o jogador e ir progredindo durante a experiência. Então, aqui só para a gente, né, resumir um pouquinho sobre jogos, para dar um embasamento geral, e agora eu vou entrar um pouquinho mais nas aplicações da gamificação, né? E aqui a gente vai tratar hoje mais especificamente sobre treinamentos gamificados, né? A gente não vai estar falando... A gamificação tem muitas outras aplicações, né? A gente pode utilizar em marketing, a gente pode utilizar em recrutamento e seleção, né, dentro da área de RH. Hoje eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre treinamento. Pode ser utilizado, então, primeiro, para retenção de aprendizagem. Então,
um treinamento de conteúdo, um onboarding de novos colaboradores. Então, processos que eu preciso que aumentar essa retenção, que as pessoas lembrem, né, mais facilmente daquele conteúdo. Aplicação do conhecimento, então, uma vez as pessoas já receberam aquele conteúdo, agora eu quero ver como elas conseguem aplicar. Aqui a gente está falando muito de tomadas de decisão, então, ele acaba envolvendo não só conteúdo, mas comportamento. Então, por exemplo, um jogo de compliance. Não basta só a pessoa ler o manual de compliance, ela tem que conseguir aplicar aquilo em situações reais do dia a dia. Então, através de um jogo, a gente pode, por exemplo, criar situações hipotéticas e ver como é que ela reagiria a uma situação e ver se ela age de acordo com aquele manual de compliance ou não, né? Então, a gente está falando de conteúdo, mas de comportamento também. Desenvolvimento de competências, aqui é o carro-chefe para mim da gamificação, porque é onde outros treinamentos acabam não conseguindo chegar, muitas vezes, porque a gente está falando de comportamento, né? E comportamento tem muito a ver com vivência. Então, é como eu experiencio, como é que eu consigo, né? Tem várias nuances dentro de uma competência e, através dos jogos, a gente consegue exercitar e refletir sobre eles. Então, a gente acaba usando muito para análise e desenvolvimento de comportamentos, para uma mudança de cultura também. E, por fim, engajamento. Então, eu posso simplesmente também querer gerar engajamento dentro de um game, por exemplo, para uma determinada tarefa, para um determinado processo, ou simplesmente também uma ação de comunicação. Eu não quero me aprofundar ainda numa análise, mas eu já quero gerar uma sensibilização sobre alguma comunicação, eu também posso utilizar a gamificação. E agora eu vou, né, trazer um pouquinho qual ferramenta usar, que eu acho que essa é a principal dúvida, né? As aplicações, eu acho que todos vocês conseguem identificar no dia a dia de vocês, mas como eu escolho a melhor ferramenta, né? Então, para mim sempre começa com análise do objetivo, né? O que se quer conquistar, qual é o problema que se quer resolver, quem é esse público-alvo, né? E qual é o contexto dessa aplicação. Então, entender qual é a cultura da empresa, qual é o momento que a empresa está passando, tudo isso vai fazer com que a gente consiga definir, então, mais claramente um ponto de partida. E aí, com isso, a gente consegue definir que tipo de jogo a gente vai usar, que tipo de mecânica é mais adequada para este objetivo, para este público-alvo, para este contexto, que elementos. Se vai ser um jogo mais colaborativo, mais competitivo, tá? Que muitas vezes a gente tem essa visão, né, de que jogo é simplesmente competição. E não é verdade, até a gente trabalha na chave mestra muito mais com colaboração, porque a gente entende que é o que as empresas mais buscam mesmo, né? Tem um inimigo, mas é um inimigo externo, daí tem uma competição contra uma ameaça externa, mas dentro de casa todo mundo colabora em prol daquele objetivo. Mas tem momentos também que provocar uma competição interna pode ser positivo também, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui. Então, não tem certo e errado, vai depender do contexto. Metodologia e aplicação, acho que aqui é um ponto super importante que muitas vezes é deixado de lado. Ah, eu quero fazer um jogo, ok, fiz o jogo, resolvi a minha vida. Não é bem assim, infelizmente. Então, a gente tem que pensar no antes, no jogo e no depois. Então, em deixar muito claro qual é o objetivo, em projetar esse jogo da melhor forma possível, mas também pensar em como eu vou aplicar ele. Então, muitas vezes, por exemplo, para um treinamento de aplicação de conteúdo gamificado, a pessoa precisa antes ter tido algum treinamento em que ela recebeu este conteúdo, senão ela não vai saber jogar e aplicar aquele conteúdo. Então, vai ter que estar aliado a outras formas de aprendizagem. Muitas vezes o jogo não anda sozinho, ele tem que estar aliado a outras formas, né? Então, ou também o que a gente faz muitas vezes é um processamento depois do jogo. Então, o pessoal vive a experiência, mas se ele não para refletir depois e fazer as conexões com o seu dia a dia, esse conhecimento pode se perder. Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora de criar um jogo. Então, não é só o jogo em si, é toda a experiência. E que tipo de recompensa eu vou usar? Isso é super importante, porque dependendo, pode ser um baita tiro no pé de eu escolher a recompensa errada. Então, vou mostrar ali para vocês, tem estudos que mostram que muitas vezes só trabalhar com recompensas extrínsecas, né, que são prêmios, que são pontos, moedas, o que for, pode desengajar, pode acontecer um resultado reverso do que a gente queria. E aqui eu Tem só um trouxe... porquê desse estudo, Thaís? O porquê?
Tem dessa sim. Eu já vou recompensa? mostrar um pouquinho mais daqui a pouquinho para vocês, tá? Mas tem vários estudos que eles vieram da psicologia, e o pessoal de jogos acabou utilizando esse conhecimento que veio da psicologia aplicado aos jogos. Então, tem vários estudos e é bem curioso, assim, porque é meio contraintuitivo para a gente, né? Como assim? Eu vou dar um prêmio e vou desengajar. Mas tem muitos estudos sobre isso e é bem interessante. Mas já vou chegar lá, tá? Não vou te dar um spoiler antes, porque a gente vai construindo daí. Tá bom. Eu vou mostrar aqui um videozinho para vocês, tá? Que ele mostra um case bem legal de como a diversão pode engajar as pessoas. Mas, enfim, vou deixar vocês verem. Não vou dar um spoiler antes, vou deixar vocês verem, depois eu conto. Bom, então, pessoal, o pessoal não estava querendo participar de um movimento de reciclagem, de uma campanha. Então, através desse minigame, ao criar um sistema de pontuação, algo divertido, eles conseguiram aumentar o engajamento e eles tiveram um recorde de pessoas que foram fazer a reciclagem. A galera parava tudo que estava fazendo para participar. Né? Então, o que esse experimento nos mostra? Né? Primeiro, essa questão do quanto que a diversão engaja. Então, pede para as pessoas fazerem lá e levarem numa lixeira fazer a reciclagem. Não tô afim. Mas virou um jogo, a galera estava ali de noite enlouquecida ganhando pontos. Né? Mas também prova um outro contraponto que isso é legal, mas isso é legal para uma ação. Será que no longo prazo as pessoas iam continuar fazendo essa reciclagem simplesmente por estar ganhando esses pontos e tendo essa experiência? O que prova é que não. Então, esse experimento ele durou por um tempo, mas o engajamento das pessoas foi super alto no início e depois a galera não deu muito mais bola e não se engajou muito. Então, isso é sempre importante da gente pensar, né? Quando a gente está pensando também no nosso objetivo de gamificação, se ele é de curto ou longo prazo, porque muda completamente a estratégia. Então, por exemplo, nesse caso, se for uma ação de curto prazo, show de bola, todo mundo vai participar e amar. Se for para ser uma ação de longo prazo, as pessoas vão fazer no início e depois vão se desengajar. Eu tenho que estar sempre pensando em como eu vou manter esse engajamento ativo, aqueles elementos que eu já falei antes, né? O nível de desafio, o nível de escolhas que elas podem tomar, é isso que vai fazer com que elas mantenham o seu engajamento, tá? E aí aqui eu trago um framework, né? Um modelo teórico que a gente usa bastante, tá? Na chave mestra aqui, porque eu acho que ele é bem completo, em que ele traz quais elementos eu tenho que considerar ao escolher uma gamificação. Né? O que é importante eu sempre levar em conta quando eu faço um projeto de gamificação. O primeiro é o propósito. Então, as pessoas se engajam quando elas têm um porquê. Por que elas têm que fazer aquilo? Elas têm que entender que elas estão agindo em prol de uma causa. E pode ser uma causa dentro do jogo mesmo, não precisa ser só uma causa humanitária, tá? Então, como eu falei ali do Tesouro de Barba Negra, as pessoas elas se matam para encontrar o mapa do tesouro, mas elas têm um propósito, elas se engajam naquela missão. O segundo ponto é criatividade e autonomia, que tem muito a ver com o que eu falei para vocês sobre a escolha, né? Eu poder criar, eu poder escolher, eu poder ter autonomia dentro daquele universo de como eu vou agir e vou reagir. Isso engaja muito. Influência social, eu poder, então, dividir com outras pessoas, eu poder colaborar, eu poder ser um líder, eu poder ser influente dentro deste grupo. Imprevisibilidade, que tem a ver com o efeito surpresa. Isso é algo que engaja demais as pessoas. Eu ter
né? Aquele momento inesperado, quem já jogou com a gente na chave mestra, né? Quando abre uma passagem secreta, ou quando eu faço um movimento e acontece algo, ou quando eu ganho um prêmio que eu não estava esperando ganhar, isso engaja demais as pessoas. E isso aqui são teorias que não vêm necessariamente dos jogos, eles vêm de estudos de psicologia e os jogos acabam importando e aplicando, né? O medo de perder. Aqui o medo de perder é bem importante também, que é quando eu já gastei uma boa parte da minha vida nesse jogo, por exemplo, né? Eles usam muito no Farmville, né? Eu tô lá construindo a minha fazendinha, eu já passei horas, mas se eu não voltar para minha fazendinha daqui, né, meia hora, eu vou perder todo o esforço que eu fiz. Então, ou é medo de perder alguma conquista que eu fiz dentro do jogo, ou medo de perder algum evento que só vai acontecer naquele momento. Isso também engaja. Escassez é o próximo item. Então, quando eu tenho algo que é escasso, que poucos têm, que é exclusivo, que é edição limitada, é o tempo limitado dentro do jogo de escape game, só tem 1 hora, isso faz com que eu tenha um senso de urgência que também engaja as pessoas. Propriedade, então, quando eu me sinto dono de algo, né? Eu conquistei as minhas moedinhas durante o jogo, eu posso usar do jeito que eu quero, eu estou cuidando de algo dentro do jogo que eu criei, que eu que fiz. Eu conquistei, por exemplo, um badge ou um determinado nível dentro do jogo, né? Um nível de maestria. E conquista, né? E a conquista, ela é no sentido de eu me desenvolvi e eu superei aquele desafio, eu cheguei lá. Isso também engaja. Então, esses 8 elementos são os principais. Significa que eu preciso ter todos? Não. Mas quanto mais eu tiver, mais eu vou conseguir engajar as pessoas. Então, a gente também pode fazer uma análise sobre as recompensas, né? Intrínsecas e extrínsecas. Então, as recompensas intrínsecas, né? É quando a própria experiência, ela é uma recompensa para mim, né? Então, pensem em várias coisas que vocês fazem no dia a dia de vocês, em que vocês não precisam de ninguém dizendo, dando um prêmio para vocês, né? O ato de... Quem gosta de cozinhar, não precisa que alguém diga, eu vou te dar um prêmio depois de tu cozinhar. A pessoa vai cozinhar porque ela adora. Aquela experiência para ela tem propósito, ela usa sua criatividade, ela tem amigos, né? Ela tem uma influência social. A questão da imprevisibilidade também é quando acontece alguma surpresa. Isso tudo é o que gera uma sensação de engajamento interno, que independe, né, de algum outro fator. Eu estou motivado pela tarefa em si, né? Aquele conceito do flow, também na psicologia, né? Quando eu perco a noção do tempo, eu me fundo, eu e a atividade viramos uma coisa só, né? E do outro lado, Thaís, a gente tem... Thaís, Oi. quando tu falou disso, me remeteu também ao MasterChef, né? Onde a gente tem ali vários desses elementos, um prazo curto para executar, mas eles têm que, naquela corrida ali, fazer o melhor, né? E gera até uma experiência, assim, que contempla vários desses itens que... Com certeza. É um jogo, né? O MasterChef é a cabeça de um jogo. É bem isso mesmo. E aí os elementos ali do lado esquerdo, eles estão mais relacionados às recompensas extrínsecas. Não significa que elas são ruins, mas elas têm que ser usadas no momento certo e quanto mais e tem que ter um balanceamento, né? Então, se eu tenho só recompensas extrínsecas, muitas vezes as pessoas elas vão ter aquilo que eu falei antes, né? De elas começarem muito engajadas e depois elas irem perdendo o interesse, porque elas estão focadas só no prêmio. A gente, né, o ser humano, ele é muito focado. Quando a gente coloca um prêmio na frente de uma pessoa, ela fecha o seu foco e ela fica só focada naquilo e ela não consegue, muitas vezes, desfrutar daquela experiência como ela desfrutaria sem. Então, é um pouco do respondendo ali a pergunta da Marcela, né? Eu vou mostrar a seguir um estudo, mas tem um outro estudo também legal, que eles dividiram um grupo de crianças, né? Separaram em 2 grupos. E pediram para as crianças desenharem, crianças que já curtiam desenhar e pediram para elas desenhar. Para um grupo, eles disseram, a gente só quer ver como é que tu desenha, qual é a tua arte, faz livre. E para o outro grupo, a gente disse, cada desenho que tu fizer, eu vou te dar uma moeda. E aí, o que eles viram é que as crianças que tiveram essa recompensa extrínseca, né, da moeda, inicialmente, elas deram um boom, elas desenharam, depois elas perderam o interesse. E elas perderam o interesse de algo que elas já gostavam de fazer.
Então, aí que eles começaram a ver, bom, a gente acabou estragando, né, esse engajamento. E é justamente isso que eu estou falando. Então, quando a gente coloca, muitas vezes, um prêmio em algo, as pessoas, elas perdem o interesse genuíno. Elas acabam indo mirando só no prêmio. Então, elas dizem, eu só vou me esforçar o suficiente para eu ganhar o prêmio. É um pouco também o que a nossa educação muitas vezes faz, né? O aluno diz, vai valer nota, professora, senão nem vou fazer, nem vou perder meu tempo, né? Então, agora está se revendo muito isso, né? De a gente começar a equilibrar isso, ok? Eu posso até muitas vezes ter um prêmio, uma recompensa associada, mas eu não posso deixar com que isso seja o foco principal, principalmente quando a gente está falando de atividades em que as pessoas já gostam naturalmente de fazer, né? Como era o caso das crianças com desenho. Quando são atividades que as pessoas não estão muito afim, aí aumentar o lado esquerdo ajuda bastante. Então, fazer uma tarefa chata, preencher um relatório que eu não gosto de fazer, aí muitas vezes dar um prêmio é algo que funciona bastante. E aí, outro conceito que a gente também tem que pensar sempre, né, é no método lá que eu trouxe para vocês, né? Não basta só pensar no jogo, precisa pensar no método. E aí a gente usa muito esse ciclo experiencial da aprendizagem do Kolbe, em que ele detalha algumas etapas de como as pessoas elas assimilam e aprendem a partir das suas experiências, né? Então, toda vez que acontece uma experiência, a gente reflete sobre ela, depois a gente abstrai, a gente generaliza, a gente tenta ver, bom, como é que eu consigo usar esse aprendizado que eu tive nessa experiência na minha vida no geral, e com isso eu consigo fazer uma aplicação prática, e aí eu consigo aprender. Então, dentro de um jogo também, então eu tenho um desafio, eu experimento, eu reflito, aí eu crio algum conceito sobre isso, aplico e vejo no que dá, recebo feedback e assim por diante. Então, esse é o espiral que a gente tem que estar sempre ligado, né? E isso acontece tanto no jogo, quanto depois também no momento da reflexão, né? Então, dentro do jogo eu consigo ter esses pontos, e depois, quando eu for fazer, por exemplo, o processamento do jogo, né? Que é o momento em que a gente relaciona, bom, o que aconteceu aqui, né? O pessoal está jogando um escape game. O que aconteceu no escape game e que tem a ver com o meu dia a dia? Então, o jeito que eu me comuniquei aqui dentro é o jeito que a gente se comunica lá fora. O pessoal faz, né? A equipe faz esse mesmo ciclo também. Eles vão pensar sobre a experiência, abstrair ela, levar esses conceitos para além do que aconteceu aqui dentro e aplicar isso no seu dia a dia e aprender com isso. Então, esse ciclo ele se repete dentro e fora do jogo também. E é importante que a gente considere uma metodologia que permita isso, né? E aqui eu vou trazer alguns cases, tá? Para ficar mais claro esses pontos para vocês também. Então, alguns cases que a gente fez na chave mestra, que são bem legais. O primeiro deles aqui a gente fez com a Sicredi Pioneira. Ele é um projeto permanente, já está acho que 2 anos lá com eles, até a gente recentemente atualizou alguns itens para eles, que mudou a estratégia deles. Mas, enfim, e aqui eu trago para vocês, né, um pouco dos pontos que a gente trabalhou. Então, ele é uma sala de escape game que a gente montou dentro da empresa. Então, eles tinham uma salinha lá no estacionamento vaga, e a gente montou uma sala de escape game contando a história do cooperativismo, e aí a gente montou uma cápsula do tempo. Então, o pessoal estava no futuro e precisava voltar ao passado, às origens, né, da história do cooperativismo, prática e algumas informações para levar isso para o futuro. Então, a gente juntou muito essa questão da história do passado e da estratégia do futuro dentro de uma sala de escape game, e eles usam essa sala para treinamentos e principalmente para onboarding. Então, depois que o pessoal recebe aquela enxurrada de informação que vocês sabem que tem, né, quando a pessoa entra na empresa, a prova, digamos assim, é o escape game. Então, todo mundo fica super ligado, porque todo mundo quer escapar da sala, e para escapar da sala, eles precisam utilizar esses conhecimentos sobre a história, os valores e a cultura da empresa. Então, tem um alto índice de tem um alto propósito, eles têm criatividade e autonomia, porque é o grupo que escolhe como eles vão fazer, influência social, porque eles estão colaborando, imprevisibilidade, porque eles não esperam que eles vão encontrar lá dentro eles vão resolver um desafio e vão abrir uma máquina do tempo, né? Escassez do tempo também a gente usa muito, né, para engajar o pessoal, conquista. Aqui o índice de propriedade e medo de perder é o que tem um pouco menos dentro deste conceito, mas a gente consegue abordar vários pontos, né, e que tem um alto índice também de
recompensa intrínseca, né? Esse aqui é um case que a gente fez na semana passada, digital, né? Que agora a gente está com vários cases no digital, que foi um treinamento de vendas gamificado para a SAP. Então, foi um evento com 300 pessoas, uma convenção de vendas, pessoas do Brasil inteiro. E eles queriam justamente trazer uma experiência em que a gente colocasse à prova o quanto que eles, né, estavam com mindset de vendas, o quanto eles conheciam os processos de venda realmente a fundo, né? Então, ali dentro, eles passaram por vários cases em que eles tiveram em equipe que tomar as suas decisões. E foi 100%, né, online. Então, também a gente trabalhou, né, muitos itens, né, propósito, criatividade, influência. Aqui a gente trabalhou bastante o medo de perder, porque como era uma equipe de vendas, competição fazia todo sentido, né? Eles estavam... Se a gente não fizesse competição, eles iam dar um jeito de fazer uma competição, porque é do dia a dia deles, né? Então, a gente criou um ranking das equipes que foram melhor, e, no final elas podiam entregar um prêmio que era uma doação para uma instituição de caridade, então ficou super legal, ficou super amarrado com o conceito, né? Então, de novo, tudo depende do público que a gente está pensando, né? Esse também aqui é um case muito legal que a gente fez com o Sicredi para o lançamento de novas competências. Foi um jogo que a gente começou aplicando e depois a gente acabou formando multiplicadores internos também, eles acabaram virando Game Masters, né, do jogo, porque eles adquiriram esse jogo que foi feito, então, em cima das competências da cooperativa, né? Então, as pessoas, de novo, tinham que exercitar as competências na prática e depois, no processamento, refletir sobre elas, né? Então, também a gente usou muito, né? Praticamente todos os elementos aqui. O elemento de propriedade entrou, porque era uma das competências, era a visão de dono, e aí a gente criou todo a gente criou uma loja, a gente criou um sistema de moedas em que eles eram donos do dinheiro e eles tinham que escolher como eles iam usar esse dinheiro dentro do jogo, que simulou um pouco disso que a gente queria trazer, de que, bom, vocês são donos também da empresa, vocês também, as decisões de vocês impactam. Então, e sempre a gente traz muito, né? Conquista, propósito, criatividade, influência social, para mim, assim, vocês vão ver, tá em todos os jogos. Esse aqui é um case de engajamento, então ele não tinha um propósito de aprendizado muito mais, né, complexo, digamos assim, era muito mais uma campanha, né, uma comunicação que a empresa queria fazer, mas ela não queria simplesmente mandar um e-mail, ela queria causar uma experiência que as pessoas entendessem que aquela comunicação tinha, né, um sentimento, algo por trás. Então, a gente também utilizou, né, vários itens aqui do Octálisis, né? Mas a gente acabou não usando tanto propriedade, escassez, medo de perder, porque não fazia sentido, né? Não fazia sentido a gente usar para fazer esse engajamento nessa ação específica. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque senão... Thaís, Oi. como que vocês fazem para medir quais aspectos aí desse desenho vocês vão utilizar para cada desafio? Tem alguma ferramenta? Não tem uma ferramenta, tá? Porque é muito mais uma análise com o cliente mesmo, assim, de sentar, né, com a empresa e entender qual é o público-alvo, qual é o objetivo, onde se quer chegar, qual é o contexto. Então, quando a gente até fala de jogo customizado, a gente mergulha dentro da empresa, né? Então, por exemplo, esse jogo aqui que a gente fez o Sicredi, a gente teve que ir lá fazer um tour na empresa, né? A gente tenta muitas vezes também até associar a própria temática do jogo a uma piada interna, alguma coisa que vai gerar esse engajamento maior. Então, a gente está presente lá dentro, então, juntos a gente chega a isso. Eu diria que não é uma decisão só nossa, chave mestra. Todo jogo customizado, ele é uma cocriação. Então, em conjunto com a empresa, a gente vai vendo se faz sentido, não faz, né? Mas, como eu te falei, a gente gosta muito de usar conquista, propósito, criatividade, influência, sempre, eu acho que é o que mais funciona, né? E aí a gente vai brincando, bom, vamos colocar uma surpresa, vamos colocar a escassez do tempo, a gente usa muito, né, para dar esse senso de urgência para as pessoas, mas a questão de ser competitivo ou colaborativo, da gente utilizar, por exemplo, uma loja para gerar um senso de propriedade, né, como um dos possíveis elementos para gerar isso tudo são opcionais que no processo de criação a gente vai desenhando, assim. Uhum. E eu trouxe aqui um case fail também, tá? Esse é um case que que é público, né? Que é da Disney.
em que eles tiveram que acabar com um programa que eles fizeram de gamificação gigante dentro dos hotéis, que eles queriam aumentar a produtividade da equipe de limpeza. Então, quem limpava mais rápido ganhava mais pontos, aí trocava por vantagens, e aí eles criaram lá um sisteminha bonitinho, em que aparecia, né, o Mickey feliz quando elas limpavam mais rápido, o Mickey triste quando limpava menos, e por que isso foi um caso, né, que se coloca como um fracasso? Porque ele ficou centrado simplesmente na escassez e no medo de perder, né? As pessoas, elas ficaram neuróticas com isso, acabou tendo problemas até de acidente de trabalho, porque tem aquela máxima, né? Diga-me como me medirás e eu direi como me comportarei. Então, eles botaram assim, ó, o que importa para nós é que vocês pontuem na gamificação. E as pessoas não deram mais bola para o resto, né? As métricas de acidente de trabalho, nada disso valia ponto, nada disso valia prêmio. Então, as pessoas ignoraram. Então, começou a ter problema de desmotivação, de acidente, eles tiveram que acabar com esse programa. Então, é um exemplo negativo, né? Acaba virando um exemplo um pouco de manipulação, eu acho até, né? Então, eu vou manipular as pessoas para fazer do jeito que eu queria e acaba saindo, né, um tiro no pé. Então, talvez se eles trabalhassem algo mais no sentido do propósito, do porquê que elas estavam fazendo, né? Acho que agora a gente está muito nessa onda nas empresas, né, de trabalhar o propósito, né? Porque a gente vê que é o que realmente engaja mais as pessoas. Ainda mais que a gente também está trabalhando cada vez mais com áreas do conhecimento, né? E agora eu vou trazer um pouquinho de algumas pesquisas para vocês, mais para embasar, tá? Tem várias outras, depois quem quiser eu posso mandar o material para vocês também. Mas eu trouxe algumas que são as que eu acho mais curiosas, tá? E trabalhando um pouco a questão da recompensa, né? Eu já falei para vocês aquela do desenho, tá? Essa aqui é outra pesquisa também, que eles pediram, que é o experimento da vela. Não sei se algum de vocês já ouviu falar, mas eles pediram para um grupo de participantes, né, que eles precisavam colar de alguma forma, né, colocar essa vela na parede, de uma forma que não escorresse a cera na mesa. E eles deram para eles uma vela, fósforos e percevejos. E cronometraram o tempo de como as pessoas elas faziam esse desafio. Mas aí eles dividiram as pessoas em dois grupos. Para um grupo, eles disseram assim, ó, pessoal, a gente vai cronometrar os tempos para ver, assim, em média, quanto tempo as pessoas demoram, né, que soluções as pessoas podem criar, então, bem livre. E por outro grupo, eles disseram, ó, quem fizer mais rápido vai ganhar dinheiro, os 10 primeiros que fizerem mais rápido ainda vão ganhar ainda mais, né? Quem vocês acham que conseguiu fazer em menos tempo? Ó, vou mostrar a resposta aqui para vocês. Então, a solução do desafio era pensar um pouquinho fora da caixa, né? Tirar os percevejos e usar a caixinha para colar a vela, né? Para os percevejos colar a vela ali na parede. O grupo que não foi dado recompensa foi exatamente, alguém falou assim, a turma que estava livre sem pressão. Exatamente. Essa foi a turma que conseguiu fazer mais rápido. Então, apesar deles não terem um prêmio atrelado, né? Eles fizeram mais rápido que o outro grupo. Mas aí eles mudaram um pouco esse experimento. E aí eles apresentaram dessa forma. Agora a caixinha e os percevejos estão fora, né? Então, eu consigo ver a caixinha como um novo elemento, né? Eu não preciso mais me dar conta que eu poderia tirar os percevejos e utilizar a caixinha. Qual dos dois grupos foi mais rápido? O grupo da recompensa aí deu um banho no outro grupo. Então, o que eles, né? Esse é um dos experimentos, tem vários, né? Que acabaram vendo que essa teoria funciona, então não é necessariamente só o caso específico da vela, isso foi repetido. Tem um vídeo no YouTube que vocês podem ver que explica bem direitinho do Dan Pink, que ele escreveu aquele livro Drive sobre motivação. Então ele nos ensina o seguinte, então, que quando a gente tem uma tarefa que é tarefa, né? Tá aqui, é só tu pegar e montar, né? Esse aqui da vela, é só pegar a caixinha, botar a vela, botar na parede e tá pronto. Quando é algo assim, super tarefa, num nível bem fácil, né, de execução, a recompensa funciona. As pessoas vão lá e fazem, porque elas veem que é fácil, elas querem ganhar o prêmio. Agora, quando eu estou falando de pensar um pouquinho fora da caixa, de abstrair, de encontrar soluções criativas, a recompensa nem sempre é a melhor solução, né? Na verdade, nesse caso, mostrou que não é.
Então, o quanto que muitas vezes a gente não se dá conta disso, até no nosso dia a dia, nas empresas, né? Para mim, mexeu muito comigo quando eu vi isso, porque tudo é a base de recompensa, né? Muitas vezes nas empresas, e eu acho que é por isso que agora a gente está vendo essa mudança de trabalhar um pouco mais com propósito. E o mesmo vale quando a gente vai fazer uma atividade, né, de treinamento. A gente tem que pensar qual é o melhor estímulo para fazer com que as pessoas sejam mais criativas, ou se é um estímulo para as pessoas executarem uma tarefa, né, a recompensa pode funcionar também. Depois aqui eu trouxe um pouco também a área da neurociência, começou a estudar muitos jogos também, então já tem vários estudos que mostram então que a dopamina e a serotonina, né, que são 2 hormônios ali produzidos pelo nosso cérebro, é o que aumenta o engajamento, a motivação. Então, quando a gente está envolvido numa história, num desafio que a gente consegue, aquela conquista, isso, né, provoca a dopamina e a serotonina. Depois também ativa o córtex pré-frontal, que tem muita relação com lógica e tomada de decisão. Tem vários estudos que mostram que gamers, eles conseguem ser melhores em tomadas de decisão, eles conseguem tomar decisões em um curto espaço de tempo, ponderar várias opções. O hipocampo de memória e aprendizado também, porque o jogo trabalha com repetição, o jogo trabalha com, né, quantas vezes a gente vê uma criança ali se matando num controle pela milésima vez para superar um chefão. E chega na hora lá da sala de aula, da prova, acha um saco fazer aquilo, né? O que que faz com que o chefão ela queira fazer, mesmo que seja uma tarefa até repetitiva, meio chata, e na prova ela não quer, né? Então tem muito a ver com essa questão do engajamento, da psicologia, né? E a ocitocina, que gera empatia e conexão. Então, se eu estou jogando um jogo em equipe, colaborativo, eu me sinto, né, mais unido com aquele grupo, eu quero ajudar, eu crio essa conexão com as pessoas. Também tem a outra teoria de games e aprendizagem, né? Então, aqui é o cone da experiência do Dale, né? Esse é bem clássico, vocês já devem ter visto até por aí, né? Então, como a gente consegue reter o conhecimento? Então, vivenciando uma experiência acaba sendo um dos maiores taxas de retenção de aprendizagem, em comparação a vendo imagens, ouvindo, lendo, né? É aquela frase do Confúcio, né? O que eu vejo, eu leio, eu esqueço, o que eu vivencio, eu aprendo. Né? Então, a vivência é muito importante. E um último conceito, tá? Não vou ficar aqui, tem 1 trilhão de teorias, tá? Eu escolhi algumas, né, para a gente embasar tudo que a gente está falando, mas todas elas chegam no mesmo ponto, tá? Andragogia, que é o estudo da aprendizagem em adultos, que é como os adultos aprendem, né? Que é diferente muitas vezes das crianças. Então, os adultos aprendem quando tem um propósito, né? Quantas vezes a gente viu essa palavra aqui no nosso webinar, não é por acaso, eles têm que entender, ó, isso que eu estou aprendendo vai me ser útil, vai me servir para alguma coisa. Eles têm que ter autonomia. Então, eu quero fazer as minhas escolhas de como eu aprendo, do que, né, de exercer a minha criatividade, experiência. Então, eu quero participar de uma experiência e eu quero trocar experiências. Então, pensem vocês também, o quanto que a gente aprende muitas vezes no MBA, não com o professor, mas com os colegas do MBA. Porque os adultos aprendem muito trocando experiências entre si. A gente gosta de compartilhar as nossas experiências com os outros, a gente aprende ao compartilhar as nossas próprias e a ouvir a dos outros. E num jogo colaborativo, por exemplo, isso acaba, né, vindo muito à tona, né? As pessoas nos nossos jogos dizem muito, pô, eu conheci habilidades do colega que eu nem sabia, a gente trocou muita ideia sobre isso. Prontidão, no sentido de as pessoas se sentirem aptas, que aquilo que elas vão fazer naquele momento é o que elas deveriam estar fazendo. Então, não é um conhecimento que eu vou usar, sei lá, daqui 5 anos, não me interessa. Eu quero um conhecimento que eu vou querer usar agora. Vocês estão aqui sobre gamificação porque vocês sentiram a necessidade que este momento da vida de vocês precisam entender sobre gamificação. Orientação à prática. Então, se não tem aplicação prática, a gente acaba, né, não dando muita bola. Então, tem que ter a teoria para embasar, sempre, óbvio, mas eu tenho que saber como eu vou aplicar. E a motivação intrínseca é o que mais engaja os adultos também. Eles se engajam muito mais quando eles veem valor no que eles estão aprendendo, não porque alguém disse para eles que eles tinham que aprender.
E é isso, agora eu vou entrar um pouquinho mais, tá, pessoal? Só apresentar rapidamente os nossos produtos e aí a gente vai para as nossas perguntas para não se alongar muito mais. Então, quais são os produtos hoje que a gente trabalha na chave mestra, tá? Então, a gente trabalha com jogos prontos, que são jogos que a gente usa principalmente para team building, para desenvolvimento de algumas competências genéricas que a gente criou, então, né, as que estão ali no Fórum Mundial, as principais, né, colaboração, comunicação, resolução de problemas, a gente trabalha muito a questão da diversidade também, né, de pensamentos dentro do jogo. A gente tem um jogo de prateleira de vendas, tá, que ele acabou sendo um spin-off aí de um jogo customizado e acabou virando um jogo pronto que a gente tem também digital. E esse repertório está sempre mudando, a gente está sempre aprimorando os nossos jogos prontos. E depois a gente também tem os jogos customizados. Então, para que a gente indica cada um deles, né? Jogo pronto. Eu quero fazer uma ação de team building com a minha equipe. Pega um jogo pronto, não tem erro, vai funcionar. Eu quero fazer fazer um jogo de competências e que depois a gente faz um processamento, mas são as competências básicas, né? De pensar fora da caixa, de colaboração, de comunicação. Jogo pronto, resolve. Quando eu vou usar um jogo customizado? O jogo customizado ele vale a pena quando eu tenho alguma competência específica da minha organização que eu quero trabalhar ela mais a fundo e que eu quero, né, trabalhar ela através do jogo. Quando eu tenho algum conteúdo, então eu tenho um fluxograma dentro da minha empresa, tenho algum processo que eu quero trabalhar, alguma ação de comunicação customizada e também ações de longo prazo, como a gente viu ali, né, um onboarding que eu vou usar por muito tempo, ou um evento grande, eu vou fazer a convenção de vendas, vai ser muita gente ao mesmo tempo, daí tem que ser um jogo customizado para conseguir todo mundo, né, ter essa experiência. Então, assim, as duas soluções, né, vai depender e a gente sempre ajuda vocês a escolher qual que é mais adequada para cada momento, né. Os jogos prontos que a gente tem hoje, mostrando rapidamente, a gente tem 2 jogos digitais que a gente criou ali, né, do ano passado para cá, né, da pandemia. Então, o Escape Go, que é um jogo de cartas, de cases, em que os participantes precisam, de uma forma criativa, colaborar e resolver casos lúdicos. E esses casos lúdicos, por trás, eles desenvolvem uma série de competências. Esse é que a gente tem uma edição de vendas também, então são cases para trabalhar competências de vendas, por exemplo, atender melhor a necessidade do cliente, negociação de preço. Depois a gente tem o Escape Live, que aí a gente transformou a experiência física do Escape Game num jogo digital. Então o pessoal entra, a gente digitalizou lá uma sala nossa daqui de Gramado, e é como se a pessoa estivesse dentro do jogo de Escape Game, e a gente consegue reproduzir exatamente as mesmas competências. O pessoal me pergunta muito qual a diferença do jogo digital e do jogo presencial, e eu respondo, pessoal, grupo é grupo, né? Vocês que estão trabalhando à distância, o grupo não muda, as pessoas não mudam porque elas estão no digital. Então, a gente consegue trabalhar, a gente consegue ver os comportamentos, mesmo dentro do jogo digital. O que vai mudar, claro, né? O presencial, muitas vezes, a gente consegue ter uma imersão maior, mas também no digital a gente consegue juntar pessoas que trabalham em localidades distantes, que seria uma logística gigante, a gente conseguir juntar todo mundo. Então, sempre tem prós e contras para serem analisados, né? Jogos prontos também, a gente tem os jogos nossos físicos, do Escape Game aqui em Gramado, e a gente tem 6 salas de Escape Game, e também jogos em company, né, que daí a gente pode montar dentro da empresa, num evento, a gente leva esse jogo. A gente tem um jogo pronto já, que pode ser levado. E aqui, só rapidamente, as etapas de um jogo customizado. Né? Porque às vezes o pessoal vem para a gente assim, eu quero fazer um jogo customizado para a semana que vem. Tá? Não é que a gente não queira, que não dá. Tem muitas etapas. E como eu disse, é um processo de cocriação. São etapas que a gente depende também de estar junto com o cliente. Tem muitas aprovações, tem muitas idas e vindas para a gente fazer um jogo que realmente funciona, que tenha a cara. Né? Então, já que vai investir num jogo customizado, que ele faça sentido para aquele momento da empresa. Então, a gente tem parte do objetivo, de uma análise do contexto, de um mergulho dentro da empresa, até definir qual vai ser o game, qual vai ser a temática, quais vão ser as etapas desse jogo, e aqui tem muitas idas e vindas da gente poder aprovar e chegar no produto, né, desenvolver ele, aí a gente faz teste, a gente faz piloto, e aí depois a gente realiza, e depois tem esse acompanhamento, né, que é sempre importante quem contratou acompanhar, para realmente ver esses resultados na prática, né.
Ai, é isso, pessoal. Falei bastante. Agora eu quero ouvir de vocês, tá? Dúvidas? Depois o pessoal está perguntando: vou compartilhar a gravação do vídeo, reuniões? Vou mandar tudo por e-mail para vocês. Fiquem bem tranquilos, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Quem quiser falar também, vamos ver que perguntas vieram. Parar meu compartilhamento aqui. Primeiro, o pessoal gostaram, né? Acharam relevante para o dia a dia de vocês? Que dúvidas que vocês têm? Ó, aqui primeiro, ó. Thaís, eu gostaria de saber qual é o momento mais desafiador desse processo aí de construção de game personalizado. Qual é a etapa que você considera a mais difícil, assim, para poder entregar algo que faz sentido para o seu cliente? Vamos pensar. O Léo está aqui também, pode me ajudar a responder, que ele é o meu marido, meu sócio e o game designer da Chave Mestra. Então, ele que cria, ele que tem as ideias malucas aí. Mas eu acho que primeiro a gente define bem esse objetivo, porque muitas vezes, e é normal, a empresa tem uma ideia do que ela quer, mas a gente vai nas reuniões destrinchando e chegando no objetivo principal, porque não dá para... Às vezes a gente quer enfiar tudo dentro de um jogo, né? Vamos fazer um jogo para tudo. Não dá, as pessoas não vão absorver. Então a gente tem que saber, bom, qual vai ser o core, né? O que vai ser o principal que a gente quer chegar? Que se a gente fizer isso, ok, a gente vai estar satisfeito, feliz, é o principal. E depois eu acho que também é calibrar esse desafio, por isso que a gente faz testes, né? Porque às vezes o que é desafiador para um não é para o outro, a gente tem que calibrar. Léo, tem uma impressão diferente aí? Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou aqui acompanhando quietinho. Acho que sim, acho que é para mim, assim, né, que eu cuido mais da parte da criação do jogo, é entender bem qual é que é essa necessidade do cliente e como é que a gente vai transformar isso numa etapa de jogo mesmo e sem perder o elemento da diversão dos jogos, assim, né, porque ainda é uma barreira, né? Eu não vou falar num tom de reclamação, porque eu entendo o que está em jogo quando a gente quer fazer um jogo, mas às vezes existe uma certa barreira do lúdico, né? Que é o elemento que a gente vê que é um dos principais que mais traz a pessoa para o jogo, dela sair da sua realidade, né? A gente tem muito esse feedback do, nossa, nem vi o tempo passar, eu entrei no jogo de cabeça e foi super divertido. Então, e tudo isso tem muito mais valor quando é lúdico, e quando a gente consegue, com o lúdico, a gente consegue criar metáforas também, né? Então, a gente eu gosto bastante de usar o mundo medieval, né? Então, volta e meia, a pessoa olha, tem, né, aquele caso do reino, tem aquele caso do rei, tem aquele caso, né, do armeiro, da armadura. Então, a gente vai criando metáforas com essas coisas mais místicas, né? Que também estão muito lá da nossa infância, de todas essas histórias mágicas. Então, a gente aproveita toda essa bagagem que as pessoas normalmente já têm com esse senso comum criativo e aplica muito isso nos nossos jogos. Isso funciona muito bem também. Então, essa é a parte assim que a gente tenta mostrar que isso funciona e que o lúdico é bom, é legal. Claro, a gente tem que cuidar também para não ficar infantil, né? Porque também a gente não quer trazer um lado muito infantil para os nossos jogos. Eu tenho uma pergunta. Comentou a respeito... pode falar. Juliana. Não, vai lá, pode falar. O Leonardo comentou a respeito da criação, eu fiquei pensando como ocorre o processo de criatividade para a criação do game. Vocês se reúnem, vocês briefam, né, trazem um briefing do cliente, e aí todo mundo se reúne para pensar em como vai executar aquele game. Como que ocorre esse processo criativo? Primeiro eu tento ver com o que combina, né, o jogo, né? Por exemplo, se é algo relacionado à exploração, então exploração talvez combina, né, com caça ao tesouro, com explorar os planetas, né, explorar o fundo do mar. Então, né, a gente tenta
ver o que tem de relação àquela temática. Ou também com a empresa, né? Por exemplo, Com a empresa também. Esse que a gente fez a Sicredi Pioneira, a gente fez toda a história baseada no cooperativismo. Então, a gente teve aula de cooperativismo, eles nos deram livros para a gente ler, então a gente entendeu tudo. A gente é craque no Padre Amsterdam aqui. Então, para a gente criar aquela história. A gente fez um jogo da Renner, que eles têm lá a Pedra do Encantamento quando entra na Renner. Então, a temática foi em busca da Pedra do Encantamento, então era um reino em que a Pedra do Encantamento foi perdida. Então, assim, também teve um que a gente fez da Yara, que era em busca da ervilha. Era uma piada mágica, super interna deles, assim, mas isso gera um engajamento, né? Eu acho que usar esses elementos de humor, eu acho que esse é um pouco do preconceito do lúdico, né? As pessoas acham que o lúdico vai ser infantil, mas não, o lúdico é um humor, né? Por isso que a gente gosta tanto de assistir Netflix, série, é lúdico que a gente está assistindo, é ficção, e a gente adora. E a mesma coisa a gente tenta trazer para os nossos jogos, mas tem que ser um lúdico projetado para aquela empresa, para aquele público, né? Então, uma vez a gente fez um jogo de TI, que era hackers, então, pô, os caras piraram, né? Então, é um pouco isso, assim. Thaís, queria te trazer que tu é maravilhosa em apresentação. Ai, que bom, obrigada, é meu primeiro webinar. Eu tô muito bem conhecimento, dá vontade de saber o que ela falou mesmo. Ela falou que quero usar isso, quero aprender, né? Então, muito legal. E eu fiquei, assim, interessada, assim, naquela figura geométrica, que eu não sei dizer o nome, que tem 8 partes. Octálisis. E aí, o quanto cada necessidade de gamificação passa por aquilo ali. Porque muitas vezes, me colocando aí na posição de cliente, a gente quer fazer uma experiência gamificada, mas a gente não tem a mínima noção. A gente quer fazer algo legal. E a nossa tendência é sempre oferecer uma recompensa. Está muito associado a isso. Então, sim, muito legal o que ele pensa ali, até de quando a gente começar um briefing, uma tratativa, de investigar um pouco melhor aquilo ali para ver onde a gente vai calibrar, né, os nossos estímulos. Sim, muito sim. Mesmo. Eu acho que, como toda tendência, né, a gamificação começou ali, foi início dos anos 2000, e aí todo mundo focou no prêmio e nos badges, e bombou isso, e de repente deu uma baixa, porque como eu falei, né, ela engaja e depois baixa. E aí muita gente pensa, a gamificação não funciona. E aí agora eu acho que uns 10 anos para cá a gente está vendo um ressurgimento da gamificação. Não, vocês interpretaram errado. Até o pessoal dos jogos começou a trazer isso. Gente, vocês entenderam errado. Quando a gente faz jogo, a gente não pensa só no prêmio. Ninguém joga só para ganhar um prêmio. Ninguém fica horas e horas da sua vida jogando, pensa no teu marido gamer. Ele gosta de jogar. Ele joga porque aquela experiência de jogar para ele é satisfatória. Então, esse é o nível de engajamento que a gente quer trazer quando a gente fala em gamificação, né? E que é mais difícil de fazer. Aqui a Valquíria perguntou, achei legal, ó, no exemplo citado em que o prêmio seria uma moeda, acredito que o prêmio deveria ser diferente a partir de algum momento, para que o engajamento continuasse. Quando o prêmio continua sendo o mesmo, me parece que esse deixa de ter sentido. Seria mais ou menos isso? Também, acho que ajuda, eu acho sempre a questão de mudar a recompensa, mas muitas vezes é aquilo que eu falei, né? A recompensa extrínseca, mesmo mudando o prêmio, daí vamos supor, as pessoas são diferentes, né? A gente sempre tem que partir do pressuposto que as pessoas, cada uma vai ter uma motivação. Então, se eu der para uma um troféu, vai ter gente que vai dizer, show, tudo que eu queria é um troféu. Outras pessoas vão dizer, nem queria o troféu, nem vou fazer. Então, essas pessoas não vão estar nem aí. Aí eu mudei o prêmio e mudei para, sei lá, uma viagem. Então, quem quer viajar vai dizer, eu quero. Quem não quer viajar, não pode, tem filho, vai dizer, nem vou fazer, porque eu nem posso viajar, nem vou fazer. Então, assim, o prêmio ajuda a mudar o prêmio, mas ele ajuda mais nesse sentido, sabe? De eu ver as motivações. Não necessariamente eu vou estar criando essa motivação intrínseca da pessoa, né, se engajar pelo propósito, se engajar pela colaboração. A Nanda perguntou, como ver o trabalho de gamificação para um treinamento de segurança do trabalho, brigada de emergência? Isso é um desafio novo, né? Nós não fizemos ainda, né, um treinamento de brigada, mas eu acho que tudo a gente tem que analisar, né? Eu acho que se envolve alguma tomada de decisão que é mais abstrata, eu acho que vale a pena usar o jogo. Então, por exemplo, aquele caso que a gente usou de vendas, né? A gente fez com um grupo de vendedores super experiente, que se achava os top das galáxias, a gente já aprendeu tudo. Mas, né, a direção via que eles ainda estavam cometendo sempre os mesmos erros. Muitas vezes eles não entendiam a necessidade do cliente, saíam executando, não botavam as coisas no CRM, faziam, né, iam direto para execução lá do pedido.
E aí, quando a gente trouxe essa situação de uma forma lúdica, de uma forma diferente, eles baixaram a guarda, eles baixaram as suas racionalidades do dia a dia, se entregaram para a experiência e tomaram as decisões no piloto automático. E aí a gente viu que sim, eles ainda não estavam fazendo como a empresa gostaria, esses processos de entender melhor o cliente, de ter foco no cliente. E eles, e o principal, eles perceberam. Porque como a gente falou, tem feedback no jogo, né? Eles viram, putz, eu não acredito que eu errei isso, sabe? Para mim era uma coisa que estava na minha cartilha e eu vi que eu não fiz, e aí quando eles pararam para fazer aquele processo da experiência e reflexão, eles se deram conta que no dia a dia eles também não faziam. Então, a gente às vezes não subestima o quanto a tomar consciência é metade do caminho andado, né, num processo de aprendizagem. Eu conseguir me perceber e eu conseguir tomar consciência, né. Às vezes, quando eu só escuto e vejo um conteúdo, eu digo, não, eu já sei tudo. Mas, né, introjetar este conteúdo é outra história. Então, no segurança de trabalho, a gente tem que pensar se tem algum conteúdo desse tipo. Se é algo talvez mais mecânico, mais de execução ali, né, pura e simples, talvez não seja o caso, seja o caso de um treinamento prático mesmo, né? Enfim, tudo é a gente analisar o conteúdo. E é muito também, né, principalmente em temas sensíveis, né, como um caso, né, de segurança do trabalho, ele pode funcionar muito bem, mas ele provavelmente vai funcionar muito melhor no sentido de verificar o aprendizado, né? Muitos jogos que a gente faz é nesse sentido. Ele sempre que a gente vai fazer um jogo com conteúdo no sentido de treinamento, o melhor antes é o grupo já ter sido exposto àquele conteúdo, né, de uma maneira mais massiva, porque os nossos jogos normalmente eles têm duração de 1 hora, então em 1 hora não vai dar para a pessoa reter um grande conteúdo, mas ela vai poder ser exposta àquele conteúdo na prática, né? Então a gente pode fazer um jogo simulando uma situação de emergência no trabalho, né, que vai replicar aquele momento e ver como é que a pessoa reage, né? E aí, de novo, né, lá vou eu com meu raio medievalizador, então a gente já podia pegar um cenário medieval e criar ali as emergências, né, as situações de emergência, e aí ali ver como é que o pessoal reagiria, né? Vai ser uma situação lúdica, é a mesma coisa do mundo real, mas a gente botou um reino mágico, lá tem Merlin, né, tem dragão, tem não sei o que, né, em vez de ser do incêndio, é um dragão que, né, botou fogo lá no castelo, então, né, a gente pode... A gente fez um jogo assim, lembra? Que era uma crise que eles tinham que solucionar, que dava pegava fogo uma das fábricas, enfim. A gente fez uma coisa parecida. A gente transformou, isso. Então, né, dá para fazer, mas esses aí é bem importante que seja bem nessa linha do revisar o conteúdo aprendido e ver como é que o pessoal está indo, e aí identificar possíveis fraquezas e retreinar o pessoal, ou também para uma certificação, realmente o pessoal, né, tá bem, o pessoal aprendeu, legal, e vamos continuar fazendo assim que tá tudo bem. Outra pergunta legal ali, ó. Gamificação costuma ser utilizada para um público de faixa etária específico? O engajamento é semelhante ou difere? Isso é uma pergunta bem legal, porque é um dos mitos, né, de que é só para gente jovem, e não é verdade, assim. Claro, as pessoas mais jovens, talvez elas já tenham uma intimidade com os jogos. Quando a gente fala, vai ter jogo, todo mundo, né, fica pirado dentro da empresa. Talvez alguém mais velho, mais conservador, né, vai dizer, não sei jogar, vai ficar um pouco assim no início. Mas a nossa experiência é que todo mundo joga assim, né, e surpreende muitas vezes nesse sentido, porque é uma experiência, né, a pessoa acaba entrando dentro do clima e não tem idade, né? A gente vê no nosso escape game também, quando a gente recebe público, né, turista, a gente recebe todas as idades, vem da criança ao avô jogar, a mesma experiência, e cada um traz um pouco de si, assim, até é legal essa diversidade, né? A criança traz aquela coisa de não ter filtros, de que tudo é possível, o adulto já ajuda a racionalizar mais, alguém mais experiente ajuda a acalmar o grupo, né, acalmar os ânimos, então funciona bem. Mais alguma pergunta? Vamos ver se teve aqui. Dicas de ferramenta online para games mais simples. Eu acho que dá para usar próprios jogos que já existem, né? Eu acho que tem muito do que a gente chama de game-based learning, né? Que é usar um jogo que existe e extrair aprendizados desse jogo, né? Então,
Daqui a pouco um jogo que o pessoal já gosta de jogar no seu trabalho, no seu dia a dia, pode trazer e depois fazer uma análise de como é que foi a comunicação, de como é que eles, né, reagiram. Não sei se vem algo atualmente, Léo, algum jogo específico. Sim e não, né? É que a gente também, ideias que a gente vai pensando, tem muitos jogos bem interessantes colaborativos, né? Mas, principalmente jogos digitais, acaba envolvendo já alguma familiaridade com jogar jogos online, e às vezes nem todo mundo tem. Tem um jogo que é muito legal, que se chama Overcooked, e ele é um jogo que é colaborativo e as pessoas trabalham numa cozinha e é uma linha de montagem, e cada um tem que executar uma função e o pessoal tem que se comunicar, porque né, aí um cliente pede um hambúrguer, aí um tem que, né, fazer o bife, aí o outro tem que fazer o pão, aí o outro tem que pegar os ingredientes, e aí eles têm que montar, e tem que vir alguém recolher e levar lá para o garçom servir, né, só que as condições dessa cozinha vão mudando, a fase 1 é uma cozinha normal, a fase 2 é uma cozinha com chão quebrado, então tem um lado da cozinha que só um grupo consegue atingir, o outro não. Aí outra cozinha tem fogo, e aí só uma pessoa consegue fazer uma coisa de um lado. A outra cozinha tem terremoto, então, né, é um jogo bem, bem divertido nesse sentido. Então, para quem tem, eu recomendo muito. E tem também jogos de tabuleiro, né? Depois que o mundo físico voltar ao normal, dá para explorar jogos que tem muitos jogos legais colaborativos de tabuleiro que o pessoal pode usar. Até o imagem e ação da vida tu consegue extrair aprendizado, né? Que a pessoa tá ali, ela precisa se comunicar de uma forma diferente, então isso também funciona, né? Isso, né? E tem, que eu ia dizer, tem algumas ferramentas online, né? Aquela lá que até o Lucas nos apresentou agora, eles puderem me refrescar. Kahoot, O Kahoot, isso é. Que é mais quiz e tal, mas funciona também, legal, né? Mas ele tem um ambiente mais divertido de perguntas de quiz com tempo, com pontuação, então isso também são ferramentas assim, para uma gamificação super rápida, quero fazer só uma apresentação, mas não quero só fazer uma apresentação, quero trazer algo um pouquinho mais descontraído, dá para usar algumas dessas ferramentas online com quiz, que é algo bem pontual e funciona super bem. Muito bem, mais alguma pergunta? Acho que até trazendo um case aí para essa questão de... Lucas, te apresenta antes, né? Que tu entrou aqui de gaiato, te apresenta. Bom, quem não me conhece ainda, eu sou o Lucas Martins, responsável tecnológico aí da Chave Mestre. Então eu que tenho que resolver as pinimbas ali, se há algum bug, né? É comigo. E tem um amigo meu que ele trabalha na Uber, né? Ele é responsável pelo atendimento à região sul e ele mesmo utiliza, por exemplo, jogos como Overcooked para extrair aprendizados da equipe dele, né? E às vezes não precisa ser só um jogo, né? Por exemplo, ele pegou e viu ali da galera da equipe dele quais são os jogos que a galera gosta de jogar e aplicou esse jogo para jogar todo mundo online e tirar aprendizado disso. Então é muito mais ter acho que esse olhar, né, para a oportunidade ali de gamificar do que uma ferramenta específica. Né? Exato. O outro jogo que tu falando, eu lembrei que eu recomendo é o Keep Talking and Nobody Explodes, traduzindo, continue falando e ninguém vai explodir. Então, uma pessoa só fica olhando uma bomba que está prestes a explodir e o resto do grupo tem as instruções de como desarmar essa bomba. Então, aquela pessoa tem que descrever o que ela está vendo, porque a bomba é toda com formatos regulares, com vários cabos, vários botões, e ele tem que dizer, olha, eu estou vendo não sei o que, alguém tem que dizer, olha, tem um botãozinho vermelho quadrado, tu tem que apertar ele 3 vezes. Agora corta o fio azul perto do não sei o que. Então, é um jogo bem de comunicação e colaboração também, bem divertido. E que pode ser usado super facilmente também, porque apenas quem está olhando, por exemplo, quem está olhando a bomba precisa do jogo, o resto todo mundo pode baixar manual online de graça ali também, e é bem legal, assim, porque ele é bem intenso, a questão da escassez, ele tem no máximo acho que 3 minutos por bomba ali, e é bem frenético. Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Já estamos aqui no nosso tempo para encerrar. Se tiver uma última pergunta. A Valquíria pediu para digitar as indicações. Estão digitando ali. Obrigada.
Então, eu vou mandar esse material para vocês, tá? Que bom que vocês gostaram. Quem também tiver interesse em estudar mais sobre esse assunto, eu estou participando do MBA online da Unicinos, tá? Ele não é só sobre gamificação, ele é MBA em Ciências da Decisão, Psicologia, Comportamento e Consumo. Deixa eu botar aqui. E ele é um MBA online, então tá bem legal. Tem vários professores bem ilustres, assim. Eu sou a mais, né? a mais jovem lá do grupo. MBA, Ciências da Decisão. E eu vou mandar essa apresentação para vocês. Também, se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais também sobre os produtos da Chave Mestra, como é que funciona, né? Não fiquem também, eu preciso saber tudo para poder fazer uma solicitação. O nosso papel de especialista é ajudar vocês. Se é um jogo pronto, se é um jogo customizado, se isso funciona para fazer um jogo ou não funciona para fazer um jogo. Isso tudo a gente ajuda, né? Agora começou aí o brainstorm de jogos. Tô tentando veio. também dar a dica que tem jogos colaborativos bem legais que dá para jogar. O Léo leu minha mente, eu já tava escrevendo antes do Flashpoint. Flashpoint, isso. Esse Flashpoint o Zombicide é um jogo colaborativo de tabuleiro, só que ele é um pouco mais complicado, com muitas regras. O Flashpoint é um jogo mais simples, assim, mais amigável. O Pandemic também não é, só que daí, né, o Pandemic não é uma temática que a gente está afim agora, né? Já tem um jogo real do Pandemic. Deixa pra lá. Mas ele é bem legal, ele é totalmente colaborativo, no mesmo pegada do Zombicide do Flashpoint, porque são jogadores contra o tabuleiro. Isso, Isso, Então, são jogos que funcionam bem, quase tão bem quanto uma dinâmica, talvez assim, com o Flip Game, claro, eles são um pouquinho mais limitados, mas para algo casual, rápido ali, fazer mais econômico também, quer fazer uma coisa pontual, também pode ser algumas ferramentas bem legais de trabalhar. Sim. Isso. Então tá, pessoal, agradecer mais uma vez a presença de todos, tá? Foi um prazer, que bom que gostaram, que a gente pôde trocar um papo também. E qualquer dúvida, estamos à disposição, tanto eu, quanto o Léo, quanto o Lucas. Obrigada. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite.